Os melhores países para desenvolver uma carreira internacional podem fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Eu mesmo desenvolvi minha carreira grande parte do tempo na Austrália e agora aqui nos Estados Unidos. Isso acabou fazendo uma diferença astronômica, não somente na minha carreira, mas também no meu salário. E se você quiser em algum momento atingir aquelas posições com altíssimos salários, seja morando no exterior, seja voltando para o Brasil, em algum momento, nem que seja por um período de 6 meses ou um ano, você vai ter que trabalhar no exterior. E eu vou passar para você aqui hoje quais são os melhores países para você desenvolver a sua carreira internacional e que vão te dar as melhores oportunidades para isso. Além de ter oportunidades incríveis para quem quer começar uma carreira fora do Brasil. Em nono lugar na nossa lista está o país onde eu fiz a minha carreira por 17 anos. Foi um país excepcional, mas foi piorando ao longo dos anos, mas ainda é muito bom. Sydney, na Austrália, por muitos anos ocupou os primeiros lugares da lista dos melhores lugares do mundo para se viver. E apesar de Sydney ter desaparecido dessas listas de qualidade de vida, a cidade ainda é uma boa opção para quem quer começar uma carreira internacional. Isso porque ainda há uma grande demanda por profissionais de tecnologia lá. Todas as grandes empresas de tech estão lá hoje. O Google, por exemplo, tem um escritório gigantesco em Sydney, na Austrália, maior até que do Brasil, com quase 3 mil funcionários. Praticamente todo o time de engenharia do Google Maps está na Austrália. Mas o mais importante é que a Austrália possui diversas opções de visto para brasileiros que querem trabalhar no país. Ele tem um visto para brasileiros chamado Working Holiday Visa, que permite que você trabalhe na Austrália por até um ano e não precisa do emprego, você pode literalmente ir para lá procurar emprego. Além de outros vistos que você aí precisaria ter uma oferta de emprego, como o Temporary Skills Shortage Visa, o 482. Tudo isso faz da Austrália um excelente país para começar uma carreira internacional. Eles têm o Working Holiday Visa para brasileiros, eles têm uma curtíssima jornada de trabalho, literalmente o trabalho lá começa pontualmente às 9 da manhã e acaba pontualmente às 5 da tarde. Inclusive na Austrália é proibido você mandar mensagem de trabalho para os funcionários depois das 5, além de ter lindas praias, transporte público eficiente, ótimos salários e a possibilidade de imigração permanente. Mas também, nem tudo são flores na terra do canguru. A Austrália tem um altíssimo custo de vida, como de moradia e alimentação, que aumentaram drasticamente nos últimos anos e acabaram impactando essa qualidade de vida que se tinha lá. Além de altos impostos. Dependendo do seu salário, você chega a pagar 47,5% de imposto em cima do seu salário. Literalmente, metade do seu salário vai para o governo. Era o que acontecia comigo. Outro ponto, a Austrália tem uma cultura mais fechada. Existe uma forte cultura do buddy, em que naturalmente os australianos e ingleses eles são preferidos para posições mais altas em grandes empresas em relação aos estrangeiros. O salário médio na Austrália para um full stack developer está entre 100 mil e 130 mil dólares australianos por ano. Para um cientista de dados está entre 110 mil e 170 mil dólares por ano. E para um engenheiro de software está entre 100 mil e 140 mil dólares por ano. Dá mais ou menos uns 400 a 500 mil reais por ano. Depois na nossa lista vem o Canadá, especificamente a cidade de Toronto, que assim como Sydney, Toronto já foi considerado um dos melhores lugares do mundo para se viver. Contudo, assim como a Austrália, nos últimos 2 anos, o Canadá tem passado por mudanças que tornaram o custo de vida exorbitante. Então, apesar do país não estar mais escancarado para a imigração como antes, ele ainda possui boas opções e muitos empregos para quem é qualificado, realmente qualificado. Houve uma imigração em massa recente para o Canadá, mas grande parte dos imigrantes que foram para lá não são profissionalmente qualificados. Então, ainda sobraram muitas vagas. Dentre as vantagens de migrar para o Canadá, uma boa demanda por profissionais de tech. O setor de tech no Canadá está em expansão, com demanda crescente por profissionais qualificados, principalmente nas áreas de desenvolvimento de software, inteligência artificial, ciências de dados, análise de dados e cybersecurity. E eles têm programas de imigração voltados especificamente para os profissionais de tecnologia. Entre as desvantagens, vem o clima, não é todo mundo que suporta o clima do Canadá, que é extremamente frio quase o ano todo, e o alto custo de vida nos centros urbanos, especificamente a gente está falando de Toronto, e Vancouver também tem custos altíssimos. E como Sydney na Austrália, altíssimos impostos. Um full stack developer ganha entre 80 mil e 110 mil dólares canadenses por ano, um cientista de dados entre 90 mil e 130 mil dólares canadenses por ano, e um engenheiro de software entre 85 mil e 120 mil por ano. Depois na nossa lista vem a Alemanha, especificamente a cidade de Berlim. A cidade é um dos polos tecnológicos emergentes da Europa, mas também apresenta alguns desafios. Berlim é um dos principais centros de tecnologia, com um ecossistema de startups em crescimento e alta demanda de profissionais de TI por causa disso. Além disso, ela tem horários de trabalhos bastante flexíveis, com uma jornada que não passa de 40 horas por semana, e apesar do custo de vida alto, Berlim ainda é mais acessível do que cidades como Londres e Paris. Conta com um excelente sistema de transporte público e
para profissionais qualificados, a Alemanha oferece o EU Blue Card, facilitando a imigração e a residência no país. Se você for cidadão europeu, então fica muito mais fácil para conseguir um emprego lá. O salário médio na Alemanha para um Full Stack Developer está entre 55 mil e 75 mil euros por ano, para um cientista de dados entre 60 mil e 85 mil euros por ano, e o salário médio para um engenheiro de software entre 55 mil e 80 mil euros por ano. E olha só, você quer aprender a programar? A Deal está com uma promoção de Black Friday antecipado com 60% de desconto. Basicamente, acreditem ou não, você vai pagar 12 de R$ 39,90, isso mesmo, 12 de R$ 39,90 para ter acesso vitalício à plataforma, todos os cursos que eles lançarem, para sempre, vitalício. Você pagou 12 de 39, você vai ter acesso para sempre à plataforma da Deal. Não deixe de se cadastrar, usa o cupom Jerry ou usa o QR Code que está aqui na tela para se cadastrar, ter acesso aos cursos de engenharia da computação, engenharia de dados, diversos cursos de programação que você vai aprender através da Deal. Não perca essa oportunidade. Depois da nossa lista vem Irlanda, Dublin na Irlanda, que tornou-se um dos maiores centros de empresas de tecnologia de toda a Europa. Isso porque a Irlanda oferece uma taxa de imposto corporativo das mais baixas de toda a Europa, 12,5%. E isso atraiu muitas empresas de tecnologia e virou um hub de tech em toda a Europa. Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon estabeleceram as sedes da Europa na Irlanda. Só que o problema é que a vida na Irlanda é bastante monótona e com isso, apesar das grandes oportunidades de emprego, pouca gente realmente quer ir para lá. E aí isso acaba, claro, abrindo muitas oportunidades para quem quer tentar uma carreira internacional. Porque você tem tantas empresas boas e muita gente querendo ir para outros lugares da Europa pela qualidade de vida. Eu mesmo, quando eu estava trabalhando no Google na Austrália, eu entrevistei para uma vaga melhor na época no Google da Irlanda. E depois da última entrevista eu fui informado que eu não peguei a vaga. E aí quando eu perguntei pro cara do RH por que eu não tinha conseguido a vaga, eles disseram que o hiring manager, ou seja, a pessoa que seria o meu chefe, não ficou convencido que eu ia gostar de morar em Dublin e achou que depois de um ano eu ia acabar voltando para a Austrália e ele não quis arriscar. Mas a maior vantagem do país é a enorme quantidade de empresas de tecnologia e startups. Dublin é o hub da Europa na área de tech. E isso faz com que existam muitas vagas. Mas tem uma desvantagem muito interessante. Se você mudar para a Irlanda, é bom você começar a beber, porque os networks são feitos no pub da cidade. O salário médio para um full stack developer é de 60 mil a 85 mil euros por ano, para um cientista de dados entre 65 mil e 100 mil euros por ano, e para um engenheiro de software entre 60 mil e 90 mil euros por ano. Depois na nossa lista vem a terra da rainha, a Inglaterra. Londres é o centro empresarial global. Como a cidade possui um amplo acesso a capital de risco e investimento, as vagas de emprego abundam por lá, apesar de ter muita competição de várias pessoas da Europa que mudam para a cidade. E aí você vai estar no centro da Europa e vai passar suas férias de verão viajando pelo continente. Porém, quando você voltar para Londres, você vai pegar chuva 3 dias na semana e quando não estiver chovendo vai estar nublado. O salário médio em Londres para um full stack developer é entre 50 mil e 75 mil British Pounds, pouquinho a mais que o euro, para um cientista de dados 55 mil a 85 mil e para um engenheiro de software de 50 mil a 80 mil British Pounds por ano. Depois da nossa lista, em segundo lugar, Singapura. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ido trabalhar em Singapura por 5 anos, principalmente depois que minha primeira filha nasceu. A primeira vez que eu fui para Singapura, eu fiquei deslumbrado pela beleza, tecnologia, riqueza, segurança e qualidade de vida que você tem no país. Singapura é o hub de tecnologia da Ásia e todas as maiores empresas do mundo têm uma forte presença lá. Eu mesmo fui para Singapura 8 vezes durante o tempo que eu trabalhei no Meta e no TikTok, e para você ter uma ideia de quão incrível é o país, apesar de eu ter ido tantas vezes a trabalho para lá, teve uma vez que eu fiz um bate e volta para Singapura, mesmo assim, quando eu fui tirar férias, eu escolhi para ir com a família para Singapura. Eu precisaria pelo menos uma hora de vídeo aqui para falar das vantagens de Singapura, mas como a gente não tem muito tempo, vamos resumir os pontos mais importantes. Em primeiro lugar, você só precisa falar inglês, você não precisa falar nenhuma outra língua para trabalhar lá. E eles têm uma imensa demanda por profissionais de tecnologia. Depois os impostos. Os impostos de Singapura são extremamente baixos em relação aos outros países da nossa lista. Se você ganha entre 80 mil e 120 mil Singaporean Dollars por ano, que seria equivalente a 300 mil e 440 mil reais por ano, você paga apenas 11% de imposto.
Compara isso com quase 50% da Austrália. Isso faz com que você fique com quase todo o seu salário no final do mês no seu bolso. Além disso, a cidade é linda, abriga os maiores eventos do mundo, Fórmula 1, tudo que você imaginar, evento grande tem lá, e é bastante ocidentalizada, ou seja, você tem os melhores restaurantes, cafés e estruturas do Ocidente, misturado com os melhores restaurantes, cafés e estruturas do Oriente. Outro ponto importante para quem tem criança pequena, enquanto na Austrália você vai ter que desembolsar $3.000 por mês para pagar a creche do seu filho, e não tem pública, em Singapura você pode ter uma pessoa para te ajudar em casa por muito menos, que vai cuidar das crianças, fazer as tarefas da casa, ajudar com limpeza e tudo mais. A vida lá muito confortável e bastante acessível. Se você falar qualquer lugar para ir, eu diria hoje Singapura. Depois, em primeiro lugar na nossa lista, vem o Silicon Valley nos Estados Unidos. Não tem jeito. Quando se fala de mercado de tech, o maior e mais inovador mercado do mundo é os Estados Unidos. E o Silicon Valley é a principal área para quem quer trabalhar em tech. Contudo, se engana quem pensa que é a única. Eu morando aqui nos Estados Unidos hoje, já morei anteriormente também, eu posso te dizer que hoje há diversos polos na área de tecnologia aqui. Entre eles Nova York, Texas, Seattle e agora até Miami, que está começando a entrar nessa lista. Fora isso, há uma enorme quantidade de trabalhos remotos por todos os lados. Porque cada região possui uma indústria específica e essas indústrias precisam de profissionais de tech. Por exemplo, a maioria dos empregos nessa área vão estar na Califórnia, mas Atlanta hoje possui uma forte indústria do cinema com vários grandes estúdios atuando por lá e por isso existe uma constante demanda por profissionais de tecnologia nessa área lá. Outra vantagem dos Estados Unidos também é a proximidade do Brasil. Eu pego um voo de 8 horas e estou em São Paulo. Mas os salários aqui nos Estados Unidos variam drasticamente de uma região para outra. Quando o cientista de dados pode ganhar $300.000, $400.000 por ano no Silicon Valley, o salário cai pela metade em regiões como Colorado ou a Flórida, por exemplo. Por isso você precisa fazer um bom balanço entre salário, custo de vida e qualidade de vida para escolher a região onde você quer trabalhar. Os Estados Unidos possuem diversas opções de vistos imigratórios e com as habilidades corretas é possível chegar aqui já empregado e até mesmo com a residência permanente. O que você pode fazer também é começar uma carreira remota nos Estados Unidos trabalhando do Brasil e depois tentar mudar para cá. Legal, gente, espero que tenham gostado da lista. Qualquer dúvida me perguntem aqui, tenho uma grande experiência trabalhando no exterior. Respondo todos os comentários, não deixem de clicar no like no canal, compartilhar e eu vejo vocês na próxima semana. Um abraço.